Fala, amantes de dogs, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um 3.5 de conteúdo da Cão Vivendo. Aqui a gente vai discutir tudo que vocês precisam saber para conseguir melhorar os comportamentos do seu cão. O nosso tema de hoje é o risco escondido em ficar o tempo todo com o seu cachorro. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. A gente observa um cenário hoje, principalmente na pandemia, em que as pessoas estão muito próximas dos seus cães e não necessariamente de uma forma apenas positiva, apenas saudável. Tá? Uma proximidade excessiva ela pode trazer uma série de problemas. Né? Então a gente observa tutores que acabam ficando com dó de deixar os seus cachorros sozinhos. Né? Eles passam tanto tempo juntos que o momento da separação se torna doloroso não só para o cachorro, mas para o tutor também. Nós também observamos tutores que permitem que os seus cães os sigam para todos os lugares. Então, aqueles tutores que onde quer que eles vão dentro da casa, o cachorro já vai atrás. A pessoa vai na cozinha, o cachorro vai atrás. A pessoa vai trabalhar no escritório, o cachorro vai atrás. A pessoa vai assistir TV, o cachorro vai atrás. A pessoa vai no banheiro e o cachorro vai atrás. Tá? Isso é até uma piada online, né? A pessoa vai no banheiro, os gatos, os cachorros vão atrás, todos os animais vão atrás. E apesar de ser engraçado, porque isso realmente acontece, existe um lado bem ruim, se essa for a regra de fato, né? Se esse cachorro estiver tão excessivamente apegado ao seu tutor. E para fechar esse cenário que a gente observa, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, é aquele cachorro que se transforma na sombra da pessoa, tá? Que é exatamente essa a definição que eu acabei de falar, o cachorro que vai com a pessoa para todos os lugares da casa, tá? Mesmo que a pessoa só esteja trocando de cômodo ou só esteja indo até o banheiro, o cachorro vai atrás e isso não necessariamente é a melhor opção. Pode não significar nada, tá? Não é porque o cachorro vai atrás da pessoa que ele tem um problema ou que a relação entre esse cachorro e essa pessoa está vivenciando um problema. Não necessariamente. Poucas coisas, quando a gente está falando de comportamento canino, são preto no branco. Então, se o cachorro faz isso, necessariamente existe um problema. Não necessariamente. Mas faz parte desse cenário problemático dos problemas de separação e da ansiedade de separação. Então, sim, pode ser o começo de um problema ou pode estar indicando um problema. O resultado que a gente observa, então, desses cenários são cães que, quando são deixados sozinhos, destroem as coisas, destroem suas caminhas, podem destruir o sofá do tutor, vão atrás de um objeto e vão destruir. São vizinhos reclamando pelo barulho que o cachorro está fazendo dentro da casa, então o tutor sai do apartamento ou da casa, o cachorro fica para trás e ele vocaliza, ou ele quebra as coisas, ou ele mexe tudo e faz muito barulho, e os vizinhos acabam percebendo, principalmente se a gente estiver falando de apartamentos. Outro resultado desse cenário todo, cachorros que vivem em estresse. Por que vivem em estresse? Por que eu usei essa palavra? Porque, gente, por mais que a gente esteja saindo menos por conta da situação mundial e tudo, nós eventualmente precisamos sair de casa. São poucas as pessoas que não saem de casa. E eu estou falando poucas para não falar todas as pessoas precisam sair de casa eventualmente. Nem que seja para ir ao supermercado, para ir ao banco ou para trabalhar. Então faz parte da vida do ser humano sair da sua casa para fazer uma série de coisas. Então o cachorro que não sabe ficar sozinho, porque na hora que o tutor sai, ele está sob estresse, é um cachorro que vai viver o estresse de forma recorrente. E isso não é bom, isso não é saudável que o cachorro ele esteja sempre em estresse, diariamente ou algumas vezes por semana, isso não é legal. Então, esse cenário todo do tutor que tem dó de deixar o cachorro sozinho, do tutor que permite que o cachorro siga ele em cada cômodo da casa, o cachorro virou a sombra da pessoa, ele é muito prejudicial para o cachorro nesse sentido, porque é um cão que vai viver essa situação de estresse de forma recorrente e, portanto, vai viver em estresse, tá bom? Outro resultado desse cenário todo é o tutor acabar diminuindo as suas saídas. Então, a pessoa ser tão afetada por aquele problema que ela opta por sair menos. Isso também não é bacana. Não é bacana que o cachorro chegue ao ponto de ter um problema de comportamento que afete tanto a vida do seu tutor, tá? E obviamente a dele mesmo, mas a gente já discutiu isso no ponto anterior. O cachorro viver em estresse não é legal. E aí o tutor viver em estresse também não é legal.
Não é legal que a pessoa diminua as frequências da saída dela porque o cachorro dela não sabe ficar sozinho. Ou então que ela não viaje porque o cachorro não sabe ficar sozinho. Tá? Ou então também não é legal que a pessoa ela acabe saindo, ela nem diminui a frequência, ela continua saindo. Mas ela sai e o coração dela despedaça, ela fica preocupada durante a saída inteira. Isso também não é legal. E eu sei que muitos tutores vivenciam isso porque muitos dos nossos clientes contaram isso pra gente. Né? Então eles saem, eles deixam o cachorro em casa, mas eles sabem que o cachorro está em sofrimento e, portanto, eles também não conseguem aproveitar as suas próprias saídas. E isso não é legal. Bom, qual que é a receita desse cenário inteiro? Qual que é a receita desse problema, desses resultados todos que eu acabei de falar? Existem 3 pontos muito importantes da gente discutir que são a receita desse problema. O primeiro é, obviamente, a dependência. Mas é a gente realmente analisar e avaliar o que é essa dependência. E a gente vai fazer isso mais pra frente, mas primeiro eu quero comentar quais são os pontos com vocês. Então, o primeiro deles é a dependência. A dependência vai ser o primeiro ingrediente ali que a gente tem na receita desse problema do cachorro não saber ficar sozinho em casa sem o tutor. O segundo ponto será a falta de limites, né? E é aqui que muitas pessoas falam assim, falta de limites, o que falta de limites tem a ver com ansiedade por separação, com problemas de separação? A gente já vai discutir o que falta de limites tem a ver com isso, mas sim, gente, falta de limites vai entrar aqui como um dos ingredientes principais dessa receita problemática. E o terceiro ponto é a inversão de papéis. E aí talvez para vocês ainda fique, mas se limites não tem nada a ver com isso, quem dirá inversão de papéis, inversão de quais papéis? É a inversão do seu papel de pai e mãe de cachorro, de mãe e pai de cachorro com o seu cão, tá certo? Mas a gente também já vai chegar nesse ponto, mas tenham isso em mente. Existem 3 ingredientes principais dessa receita, é a dependência, a falta de limites e a inversão de papéis. Agora, antes da gente partir para a explicação desses ingredientes, é importante que eu comente com vocês a diferença entre ansiedade por separação e problemas de separação, ou pelo menos o entendimento nosso aqui da Cão Vivendo da diferença entre essas duas coisas, tá? Para que vocês entendam o nosso ponto de vista aqui. Ansiedade por separação, pessoal, a gente vai considerar que é o cachorro que já demonstra fisiologicamente aquele estresse. Então, imagine o seguinte, vamos fazer uma analogia. Imagina que vocês têm medo de avião, tá? Mas é só um medo, é só um receio e vocês precisam pegar um avião, certo? A gente vai dizer então que vocês têm um problema com pegar o avião. Ok, é só um medo, é só um receio. Mas vocês precisam pegar avião toda semana, aquilo ali vai ficando recorrente e aquele medo vai crescendo, até chegar no ponto em que só de vocês estarem fazendo a mala, vocês já estão suando frio, a mão já está ficando gelada, já está ficando estressada, aquilo ali está virando uma ansiedade, tá? Essa é a diferença, fazendo uma analogia simples, entre problemas de separação e ansiedade por separação. Muitas vezes o cachorro que vivencia problemas de separação, se aquilo ali não for cuidado, tratado pelo tutor, pode desenvolver uma ansiedade por separação, que é chegar no ponto no qual existem demonstrações fisiológicas daquele estresse, tá? Então o cachorro ele começa a arfar, o cachorro começa a transpirar pelas patas, você vê que de fato a frequência cardíaca do cachorro muda, ele demonstra uma série de sinais de ansiedade fisiológicos, tá? Então aqui a gente diz que o cachorro tem ansiedade por separação. Antes disso, ele tem problemas de separação, o que significa que ele não lida bem com as separações, mas ele ainda não tem uma ansiedade, entende? Então essa é a diferença, que nenhum de vocês, se tiver medo de avião, a questão de você só ter um medo, um receio de avião, até você realmente criar uma fobia, uma ansiedade em relação a ter que viajar de avião. E perceba que no exemplo do avião que eu dei, quando vocês desenvolvem de fato uma ansiedade em relação a isso, vocês começam bem antes de pegar o avião. Só de fazer a mala você já está lá suando frio. Só de pisar no aeroporto você já está passando mal, precisa ir no banheiro, tá? Então, a ansiedade por separação, o cachorro ele vai demonstrando fisiologicamente o estresse dele em vários gatilhos antes do tutor de fato sair de casa. Então o cachorro ele começa a demonstrar esse estresse só da pessoa pegar a bolsa, só da pessoa calçar o sapato, só da pessoa, enfim, fazer qualquer uma das coisas que ela geralmente faz antes de sair de casa.
tá? Então isso é característica da ansiedade por separação. O problema de separação é o cachorro que simplesmente não sabe lidar com aquilo, tá bom? Então são coisas um pouquinho diferentes, porém a forma de prevenir, a forma de lidar é bem parecida. Até porque geralmente o cachorro, antes de desenvolver ansiedade por separação, ele desenvolveu problemas de separação que não foram tratados. Vamos para os nossos ingredientes da receita então. Era dependência, falta de limites e inversão de papéis. Vamos começar com a dependência. Os cães, pessoal, são animais que vivem em grupo, tá certo? Então, são animais que, de fato, para eles é um pouco estranho separar o grupo, a não ser que tenha uma função muito específica para isso, como, por exemplo, alguns irem caçar, enfim, mas são animais que não é natural para eles essa questão da gente sair de casa todo dia, para ir para o trabalho, para fazer a feira, para ir na farmácia, para resolver uma coisa, para sair, para se divertir. Realmente não é a coisa mais natural do mundo para o cachorro. Mas os cães, hoje em dia, eles estão extremamente domesticados, é o animal mais domesticado do mundo, e eles vivem no nosso universo, no mundo de seres humanos. Tá? E faz parte da nossa realidade enquanto seres humanos sair de casa. Então, o que é necessário que a gente entenda, enquanto pessoas, é que sair de casa é algo natural para nós, não necessariamente é algo tão natural para os nossos cães, mas é dever do ser humano ensinar o cachorro a ficar bem sozinho, é dever do tutor estimular a independência do seu cão, já que isso é algo que vai acontecer cotidianamente. Então, é sempre importante que o tutor tenha em mente como que ele pode fazer para que o seu cachorro fique bem sozinho, já que ele vai ter que sair, já que essa é uma realidade, essa vai ser uma realidade recorrente e frequente na vida desse cão, tá certo? Pensar assim é importante para que vocês procurem ser os mais justos possíveis, né? Então, eu trouxe um cachorro para minha convivência. Ele vai ter que enfrentar uma série de desafios, tá? Porque é um cachorro vivendo no mundo de seres humanos. Então, nada mais justo do que preparar esse cachorro para enfrentar esses desafios da melhor forma possível. E aí, a gente tem aqui um segredinho muito importante para fazer isso acontecer, que é justamente a utilização do quarto canino, tá? O quarto canino, ele é uma peça-chave para lidar com problemas de separação, tanto no quesito de prevenção, para prevenir problemas de separação, quanto de fato para tratar problemas de separação que já existem ou até uma ansiedade por separação que já existe. Para quem não sabe, o quarto canino é um espaço só do cachorro, tá? É um espaço de conforto para o cachorro, é um espaço de segurança. O quarto canino ele pode ser desde um cômodo na sua casa, pode ser um canil, pode ser uma caixa de transporte, pode ser uma crate, como a gente usa aqui na Cão Vivendo. Então, é só um espaço que o seu cachorro ele vai ser condicionado a relaxar naquele ambiente. Tá? E o que eu geralmente sugiro é que seja um espaço em que o seu cachorro consiga ficar bem o suficiente para que ele deite confortavelmente e para que caiba um pote de água também. Tá? E aí, se o seu cachorro consegue deitar confortavelmente, girar e ficar bem tranquilo lá dentro, com certeza também cabem brinquedos e outras coisas que você venha colocar, uma caminha, enfim. Aí fica ao seu critério. Mas o quarto canino é isso, é um espaço de conforto e segurança que vai ser associado com relaxamento. Então, é um espaço que o cachorro ele vai ser condicionado a toda vez que ele vai para lá, ele entrar num modo de relaxamento. E o que acontece lá também que é muito interessante, tá, pessoal? Ele não é um espaço que é para ser utilizado só quando a pessoa sai de casa. Como ele é um espaço de relaxamento e independência do cachorro, é um local no qual o seu cachorro ele vai estar independente de você, é um local confortável e seguro, é um local que você deve utilizar quando você está em casa também. O seu cachorro ele pode ir para o quarto dele, pensa numa criança com o quarto dela também. Faz uma analogia bem simplista, mas faz uma analogia. Tá? É um local que você vai para ter o seu momento, para relaxar, para descansar, tá? Para, sei lá, jogar um jogo no celular que você gosta. Então, o seu cachorro pode ser que vá lá para roer um osso. Então, é um espaço do cachorro, em que ele se sinta bem, e isso pode ser condicionado, tá bom? Mas é crucial que se vocês querem prevenir problemas de separação, ansiedade por separação, ou se vocês têm um cachorro que já apresenta esses problemas, que vocês implementem a ideia do quarto canino na casa de vocês. Vai ser essencial para treinar a independência do seu cachorro, aliada a uma associação boa de relaxamento, tá bom? Então,
Pode ser um cômodo da sua casa, pode ser um corredor da sua casa. Eu já tive clientes que fecharam o corredor da casa, fechavam todas as portas, era um corredor que dava em vários quartos, fechavam todas as portas, colocaram um portãozinho de bebê e ali era o quarto canino do cachorro. Eu já tive tutores que usaram a suíte dos seus quartos como quarto canino do cachorro. Assim como a gente utiliza caixas de transporte ou crates, também são opções de quarto canino. Algumas pessoas têm canis nas suas casas que elas utilizam como quarto canino. Então, é qualquer espaço em que o seu cachorro possa se sentir seguro, confortável, você vai criar uma associação de relaxamento e tem que ser um espaço grande o suficiente para o seu cachorro conseguir girar, deitar confortavelmente e, na minha opinião, que caiba também um pote de água ali para ele. Vamos seguindo. Esse ponto que a gente acabou de discutir foi o da dependência, tá? Porque, obviamente, se o seu cachorro ele for extremamente dependente de você, vai haver um hiperapego e isso vai gerar problemas de separação. Agora a gente vai para o segundo ingrediente dessa receita problemática de cães que não sabem ficar sozinhos, que é a falta de limites. O ponto da dependência, ele é mais óbvio para vocês. Se o cachorro tem problema em ficar sozinho, justamente ele é dependente. Né? Então precisa se trabalhar a independência do cachorro. E eu estou sugerindo que vocês façam isso através do quarto canino. É claro que existem outros exercícios para trabalhar a independência do cachorro, mas o quarto canino ele é essencial. E por isso que eu trouxe para vocês. Agora a gente vai para o segundo ingrediente desse problema, que é a falta de limites. E aí muitas pessoas se questionam, mas o que falta de limites tem a ver com ansiedade por separação e problemas de separação? Vamos lá, pessoal. Quando a gente coloca limites para o cachorro, quando a gente exercita limites através da disciplina, a gente está treinando uma coisa que é crucial, uma habilidade que é fundamental para os cães, para que eles consigam conviver bem com os seres humanos. Qual que é? O autocontrole, tá certo? Então, treinar limites com o seu cachorro, estipular limites através da disciplina, é trabalhar a habilidade de autocontrole do seu cão. E um cachorro que não consegue ficar sozinho é um cachorro que não tem autocontrole. Tá? Ele sente as emoções e ele não tem controle nenhum sobre como ele vai reagir diante daquilo. Então, treinar o autocontrole para lidar com problemas de separação e para prevenir problemas de separação é crucial. E é por isso que a falta de limites vai entrar como ingrediente dessa receita de problemas de separação, de cachorros que não sabem ficar sozinhos, tá certo? Então, por exemplo, o cachorro segue o tutor. Tudo bem, mas vocês, tutores que estiverem assistindo essa live, eu quero que vocês saibam uma coisa. Você pode impedir o seu cachorro de te seguir o tempo inteiro. Você pode falar para ele, ops, agora não. Eu vou no banheiro, você fica aqui. Ou então eu vou na sala, na cozinha, você fica aqui. É possível fazer isso, certo? Então, não permita que o seu cachorro te siga o tempo inteiro. E se você não consegue desenhar esse limite, você precisa aprender. Tá certo? Se você não consegue entrar em um cômodo e pedir para o seu cachorro não entrar, você precisa aprender. Porque esse tipo de limite vai exercitar o autocontrole no seu cão e autocontrole vai ser fundamental para que ele consiga lidar com as emoções dele. Autocontrole é uma habilidade essencial e crucial para que os cachorros consigam viver bem com as pessoas, tá certo? É uma habilidade essencial para uma convivência harmoniosa. E por isso que limites é tão importante e por isso que a ausência de limites entra como ingrediente nessa receita problemática. O outro ponto que eu falei, que às vezes as pessoas não entendem de primeira, porque não é óbvio, de fato o único ponto óbvio é a dependência, mas é outro ponto fundamental, é a inversão de papéis. E aí, novamente, o que inversão de papéis tem a ver com isso e que papéis são esses que, quando invertidos, podem gerar problemas? Seguinte, gente, eu estou falando do papel de mãe e pai de cachorro. Agora, ser mãe e pai de cachorro significa várias coisas. E aqui eu vou falar para vocês de uma, que é crucial quando a gente está discutindo cães que não sabem ficar sozinhos, tá? Que não ficam bem sozinhos. Que é a questão do garantir a segurança. Um dos papéis da mãe e do pai de cachorro é justamente garantir a segurança do cão. Tanto a segurança física, a integridade física do cachorro, quanto a segurança psicológica, que não é tão óbvia. As pessoas geralmente ignoram essa parte do que significa o cachorro se sentir seguro psicologicamente falando. Significa, gente, que o cachorro entende que é o seu papel garantir a segurança do grupo, da família, e não dele. É disso que a gente está falando aqui. O que isso tem a ver com ansiedade por separação e problemas de separação?
Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Imagina que vocês são responsáveis por... Vamos fazer uma analogia com criança, tá, gente? Eu faço analogia com criança, mas criança e cachorro não é a mesma coisa, tá bom? É só para vocês entenderem o conceito, para daí a gente poder falar só em termos caninos. Mas imagina que você é responsável por uma criança, tá? E aí eu te pergunto, você não ficaria ansiosa ou ansioso se aquela criança saísse da sua vista? Percebe? Imagina que o seu cachorro, há uma inversão de papéis, e ao invés do seu cachorro entender que você está garantindo a segurança da família, ao invés do seu cachorro entender isso, ele sente que ele deveria garantir a segurança da família, que ele deveria garantir a sua segurança. Você não acha que ele ficaria ansioso se você saísse da vista dele? Esse é um ponto sobre problemas de separação e ansiedade por separação que muitas pessoas desconhecem ou nunca sequer pensaram sobre isso. Tá? Geralmente as pessoas pensam só no fator da dependência, então o cachorro é dependente, por isso ele tem problemas de separação, ou então na questão da falta de limites que eu falei, o cachorro não sabe lidar com as próprias emoções, por isso ele tem problemas de separação, mas as pessoas esquecem de pensar que se o seu cachorro realmente acreditar por uma ausência sua, tá? Por uma falta sua de preencher esse papel de mãe e pai de cachorro, se o seu cachorro realmente acreditar que ele precisa te proteger, que cabe a ele garantir a sua segurança, é lógico que ele vai ficar ansioso quando você sair da vista dele também. Ele deveria estar perto de você, percebe? Então esse é um ponto muito interessante sobre problemas de separação e ansiedade por separação. Então é por isso que a inversão de papéis ela pode ser tão prejudicial para os cães. Novamente, lembrando que ser pai e mãe de cachorro engloba outras coisas, engloba gerenciar recursos de uma maneira natural e instintiva para os cães, engloba guiar e orientar, engloba um monte de coisas. Mas quando a gente está falando de problemas de separação, a gente tem que focar nesse fator da segurança. O cachorro que sente que precisa proteger os seus tutores, ele vai ficar ansioso quando os tutores saírem, e isso não é bom. Então vamos lá, gente. O risco escondido em ficar o tempo todo com o cachorro, né? Passar o tempo todo com seu cão, o que isso pode acarretar? Pode acarretar independência, pode acarretar no seu cachorro não conseguir ficar bem sozinho, e isso é injusto com o seu cão, uma vez que o ser humano sai de casa, e isso é normal, tá? Então, é injusto que o cachorro não saiba fazer algo que vai ser requerido dele quase que diariamente. Então, não, eu não recomendo que você passe o tempo inteiro com o seu cachorro. Eu recomendo que você estimule a independência do seu cão. Tá? É importante que ele tenha momentos de independência. É arriscado criar dependência no cachorro e depois ficar refém disso. Tá? E isso tudo por conta da nossa vida de ser humano. Isso tudo por conta de nós, seres humanos, termos nos organizado dessa forma. A gente sai de casa, a gente precisa sair de casa muitas vezes, nem que seja para dar uma volta, né? Então, como nós, seres humanos, somos assim, nós trouxemos os cachorros para o nosso convívio, nada mais justo do que a gente preparar eles para essa convivência e para tudo que vai ser requerido deles nessa convivência. E aí lembra que lá no começo, uma das primeiras coisas que eu falei é que a gente observa que os tutores têm dó de deixar os cachorros sozinhos, né? Quando você fala, você precisa deixar o seu cachorro sozinho um pouco, deixa ele um pouco, ele está te seguindo muito. E a pessoa fala, mas eu tenho dó de deixar ele sozinho. O que eu quero comentar com vocês sobre isso, pessoal? Eu tenho dó dos cães também, tá? Muitas vezes. Mas eu acho que a gente precisa ter muita consciência em relação ao que a gente tem dó. Né? Às vezes a pessoa fala, eu tenho dó do cachorro estar, sei lá, usando um equipamento, ou dele ficar sozinho, ou... Tudo bem, eu também tenho dó às vezes, mas eu tento ter dó pelas coisas certas, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho dó do cachorro que não sabe ficar sozinho. Eu tenho mais dó do cachorro que não sabe ficar sozinho e vai ficar se estressando o tempo inteiro do que de deixar o meu cão sozinho. Às vezes também me parte o coração deixar o meu cachorro sozinho. Eu também sou ser humano, né? Eu também sou tutora. Então, às vezes também me dói um pouco ter que deixar o meu cachorro ali um pouco só. Mas, gente, tenham mais dó do cachorro que vai desenvolver um problema de separação e uma ansiedade de separação do que dó de deixar o cachorro sozinho. Tá bom? Deixar o cachorro sozinho um pouco, é lógico, de uma maneira planejada, seguindo toda uma ideia de treino, planejando aquela situação,
não tem problema nenhum, tá bom? É pior o cachorro não saber fazer isso e ficar sofrendo ali todo dia, toda vez que o cachorro sai, do que você pegar o seu cachorro, colocar num quarto canino, condicionar ele a relaxar num quarto canino. Isso daí vai ser muito bom para ele. Então vamos tentar ter dó pelas coisas certas, tá bom? Vamos deixar o nosso emocional sob controle um pouco e ter dó das coisas certas. Então vamos ter dó dos pobres cachorros que não sabem ficar sozinhos em casa. Isso é muito pior do que o cachorro que sabe ficar num quarto canino, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho dos exercícios que precisam ser feitos tanto para prevenir quanto para tratar problemas de separação e até ansiedade de separação. Mas vamos pensar um pouquinho em prevenção então. Com tudo que eu falei para vocês aqui hoje, o que eu quero que vocês entendam? O que você precisa praticar, tutor, ou você, treinador, precisa indicar que seus clientes pratiquem? Independência, gente. Então, para ontem, comecem a instituir quartos caninos. Quarto canino é uma das melhores coisas que existem para nós, seres humanos, diga-se de passagem, e para os cães. É bom para os dois, tá? E a dupla humano-canina, a família humano-canina que sabe usar quarto caninos, que tem quartos caninos na sua casa, com certeza entende o que eu tô falando. É uma beleza. Para a parte do humano e para a parte do tutor. Então, começar a praticar independência, começar a utilizar o quarto canino. Se você não tem um ainda, faz. É o que eu falei, eu já tive clientes que usou banheiro, que usou caixa de transporte, que usou um corredor da casa, que usou um canil, que usou um cômodo inteiro. Tá? Eu já fui das que usou um cômodo inteiro. Né? Então, quem conhece a Obi já teve um cômodo inteiro na casa, né, Lu? Ela já teve um quarto só para ela, tá certo? Então, tanto faz. Vai desde um banheiro até um corredor, uma caixa de transporte, a um cômodo inteiro. Tudo bem, o que você puder oferecer para o seu cão. Desde que seja um espaço de conforto, segurança e que você condicione ele a relaxar lá dentro, tá bom? Então, comece a praticar independência. Isso vai prevenir problemas de separação, vai prevenir a ansiedade de separação. Comece a praticar limites através da disciplina diária. O seu cachorro treinar o autocontrole, para ele começar a entender que ele não precisa responder a todas as emoções que ele sente. Então, isso também é crucial. Garanta que você está mostrando para o seu cachorro que quem é responsável pela segurança da família e do grupo é você. Você vai fazer isso através de exercícios que vão te reafirmar enquanto mãe e pai de cachorro. Tá? Você vai fazer isso guiando e orientando o seu cão. Você vai fazer isso garantindo a segurança dele física e psicológica. Você vai fazer isso através de gerenciamento de recursos e outras coisas que a gente já comentou em outras lives sobre papel de mãe e pai de cachorro. Tá? E aí, se o seu cachorro já tiver problemas de separação ou ansiedade por separação, você vai ter que fazer tudo isso, mais exercícios de pequenas, médias e grandes separações. O que eu quero dizer? Pense em pequenas separações como sendo você dentro de um cômodo e o seu cachorro do lado de fora. Então, eu entrei aqui no cômodo, mas eu pedi que o meu cachorro não entrasse. Mas ele ainda está me vendo. Isso é uma pequena separação. Tá? Antes do seu cachorro conseguir fazer uma grande separação, que é você sair de casa, ele precisa saber fazer uma pequena, certo? Antes de eu dar um mortal para trás, eu preciso saber um monte de coisa. Eu não posso chegar na primeira aula e eu vou dar um mortal para trás, não é assim. Então, o seu cachorro também. Antes dele conseguir ficar bem quando você sai de casa, ele precisa ficar bem não entrando no mesmo cômodo que você está dentro. Tá? Ele precisa ficar bem sem te acompanhar até o banheiro. Pensa nisso, então, como pequenas separações. Médias separações vai ser o cachorro não conseguir te ver. Então, por exemplo, eu estou aqui nesse cômodo e o cachorro está lá na sala. Ele não consegue me ver, tá? É maior do que eu dentro do cômodo dele do lado de fora da porta, mas também não é eu saindo de casa ainda. Mas ele precisa saber fazer essa média separação antes de conseguir passar por uma grande separação de qualquer forma. E a grande separação vai ser, de fato, você sair de casa, tá certo? Então, você vai ter que trabalhar, se o seu cachorro já tem problemas de separação ou ansiedade por separação, pequenas, médias e grandes separações. E outra coisa que você vai ter que fazer também é desensibilizar e contracondicionar todos os gatilhos do processo da separação. Então, lembra que eu falei, a pessoa que tem medo de avião, só dela tá fazendo a mala, ela já tá suando? Pensa no cachorro também. Só da pessoa pegar a bolsa, ele já começa a arfar. O ritmo cardíaco dele já muda, tá? Sinal de ansiedade por separação.
Então, precisa desensibilizar e contracondicionar aquele gatilho, precisa dar outro significado para aquele gatilho, tá? Precisa fazer o cachorro se acostumar com aquele gatilho, não significando absolutamente nada também, tá bom? Então, você vai ter que fazer os exercícios de pequenas, médias e grandes separações e você vai ter que desensibilizar e contracondicionar uma série de gatilhos de separação daquela família específica. Mas não é só isso, tá, gente? Muitas vezes o treino para problemas de separação e ansiedade por separação não dá certo porque a pessoa faz os exercícios de pequenas, médias e grandes separações, desensibiliza e contracondiciona os gatilhos, mas ela não pratica independência do cachorro, ela não utiliza o quarto canino, ela não pratica limites através da disciplina, ela não reinverte para ficar certo o papel de mãe e pai de cachorro, tá? E se você não praticar independência, não estipular limites e não garantir que o seu cachorro entende o seu papel de mãe e pai de cachorro, não vai adiantar fazer exercícios de pequenas, médias, grandes separações, de sensibilizar e contracondicionar, tá certo? Então é tudo junto, tá bom? Se a gente sabe que problemas de separação e ansiedade por separação tem 3 ingredientes principais, a gente precisa cuidar de todos eles para daí a gente fazer contras, condicionamentos, desensibilizações. Não adianta usar a técnica separada do conceito, separado da causa do problema, tá bom? Isso para tudo, para todos os problemas de comportamento dos cães. A gente vai agora então para as nossas perguntas e respostas. Quais perguntas a gente tem, Lua? Primeira foi: o que eu devo fazer para prevenir do cachorro ficar mal sozinho? É o que a gente acabou de conversar. Se o seu cachorro não tem problema de separação ainda, você vai trabalhar a questão da independência através do quarto canino, você vai estimular que o seu cachorro não fique com você o tempo inteiro, então você vai colocar limites, você vai trabalhar esses limites. Então, tô aqui fazendo a live, a Naga tá aqui, mas a Obi não tá, por exemplo, certo? Então, ela tá lá no momento de independência de mim e ela tá muito bem, então ela tá praticando a independência dela. E você vai garantir que o seu cachorro entende que é seu papel garantir a segurança dele e não o contrário. Você vai fazer isso garantindo que o seu cachorro entenda que você é a mãe ou pai de cachorro e não o inverso, que o seu cachorro é mãe ou pai de ser humano. Próximo. Meu cachorro fica desesperado quando saio de casa. Como posso resolver? É exatamente o que a gente acabou de discutir também. Você vai ter que fazer tudo isso da prevenção, mas você também vai ter que trabalhar pequenas, médias e grandes separações e você vai ter que desensibilizar e contracondicionar os gatilhos da sua separação, porque você já está vivenciando um problema. Então, você vai garantir que você vai na raiz do problema para mudar o que gerou aquilo ali, isso é fundamental, e aí você vai entrar com as técnicas específicas, tá? Com os exercícios específicos. Mas garanta que você foi lá na raiz do problema e removeu aquilo ali, senão não tem nenhuma técnica que vai realmente ser duradoura para tratar esse problema. Próximo. A destruição pode ser um sinal de ansiedade por separação? Pode, mas a gente nunca deve pensar em um sinal só. Então, por exemplo, meu cachorro destrói tudo quando eu saio de casa. Significa que ele tem problemas de separação, ansiedade por separação? Pode ser que sim, pode ser que não. O que a gente faz aqui na Cão Vivendo? A gente faz toda uma anamnese da vida do cachorro. Então, só me dizer que ele destrói quando você sai de casa não é o suficiente. Eu vou sentar e vou te perguntar como que é a rotina desse cachorro, como que é a sua relação com ele, quais são as atividades que você pratica com ele todos os dias, qual que é o perfil dele, qual que é o nível de energia dele. Então, é necessário analisar o cachorro como um todo, tá bom? Para daí você poder dizer se a destruição ela está sendo um sintoma de um problema de separação ou não. Pode ser que seja, mas pode ser também que seja tédio, energia acumulada, né, válvula de escape, pode ser outras coisas. Tá? E o único jeito de descobrir é fazendo uma análise do cachorro como um todo. Então, se tiver, quem for treinador que estiver assistindo, nada de analisar um sintoma só e dizer o que o cachorro tem. É necessário analisar o cachorro de forma global. Próximo. Kel, fala um pouco dos filhotes da pandemia e a rotina dos humanos voltando ao normal. Não vai ser fácil para esses filhotes, não vai ser fácil para esses humanos. E nesse caso, nem é culpa dos humanos também, né? O que aconteceu, gente, é o seguinte.
os filhotes que ficaram em casa com as pessoas e até os cães adultos, tá? Que ficaram em casa com seus tutores tanto tempo, o que houve é que foi criada uma dependência, né? Foi cortado aí a naturalidade do sair de casa. Então, mesmo cães que não tinham problemas de separação, eles podem ter desenvolvido durante a pandemia, porque eles pararam de vivenciar a separação. Percebe? Por isso que eu tô falando que o quarto canino ele é tão importante, porque é uma forma do seu cachorro vivenciar a independência de você, mesmo com você dentro de casa. Então, a gente aqui da Cão Vivendo, por exemplo, com a Obi, que é uma cachorra nossa que viveu com a gente antes da pandemia e agora durante a pandemia, ela não desenvolveu problemas de separação. Mas por quê? Ela continuou vivenciando separações. Não importa se a gente estava dentro da mesma casa. A gente continuava separando ela da gente em alguns momentos, certo? Para que ela tivesse tanto tempo livre dela, algum tempo livre longe da gente, quanto tempo no quarto canino dela. Então, ela continuou vivendo separações. Então, os tutores que tiveram a atenção de fazer com que seus cães continuassem vivendo separações durante a pandemia, eles são tutores que têm chances muito menor de vivenciar problemas de separação, uma vez que a vida for voltando ao normal. Tomara que a vida vá voltando ao normal em algum momento. Mas o que acontece é isso. Então, muitas pessoas que pegaram filhotes, os filhotes da pandemia, às vezes não tinham esse conhecimento, né? Então, não treinaram a independência desses filhotes, né? Simplesmente ficaram com eles pertinho, né? Até porque foi um momento, na verdade, não passou ainda, é um momento emocionalmente muito frágil para todos nós, né? Então, é natural, pegou um filhote e abraçou ele ali muito juntinho, e isso acaba gerando a dependência. Mas o que vocês têm que entender sobre filhotes da pandemia é isso. É porque geralmente são cachorros que não vivenciam separações. E como essa separação não é algo muito natural para os cães, se os cães vivem juntos, um não vira para o outro e fala: peraí, eu vou ali na padaria, peraí, eu vou ali trabalhar, mas eu já volto. Não tem isso. Então, como a separação ela não é tão natural assim para os cães, esses cachorros que não vivenciaram a separação, vai ser um choque para eles o dia que eles tiverem que separar, tá bom? Então, o que vocês precisam saber sobre filhotes da pandemia é isso. É necessário começar a trabalhar essa separação do cachorro. Primeiro pequenas separações, depois médias separações e depois grandes separações. Lembrando além de trabalhar esses exercícios de separação, lembra sempre de pensar, criar e fortalecer a independência do cachorro, fortalecer limites. É importante que esses filhotes da pandemia sejam cães educados, cães que sabem responder a regras, tá? Para que eles tenham autocontrole, porque eles vão precisar desse autocontrole para praticar os exercícios de separação. Então, treinar limites, treinar regras, tá bom? Junto com fortalecer a independência através do quarto canino, e também que esses tutores saibam como ser mães e pais de cachorro para esses cães, tá? Para que esses cães, eles se sintam tão bem psicologicamente falando e tão confortáveis que eles não acreditam que eles precisam ir atrás dos seus tutores para protegê-los e defendê-los, tá certo? Então, acho que esse seria um resumo bom sobre os filhotes da pandemia. Próximo, Lu. Essas que você respondeu foram as perguntas da caixa de perguntas e agora vão ser perguntas da live, feitas aqui na live. Beleza. A primeira: Raquel, como você faz na técnica caso o cão fique na média separação, arranhando e chorando com a porta fechada, na porta fechada? Então, você tem dois caminhos, mas você precisa ter muito cuidado em qual caminho você vai escolher. Por quê? Se o cachorro ele começa a demonstrar um problema, você tem que saber se você foi rápido demais, que geralmente é o que acontece com tutores, mas eu não sei se quem perguntou era um tutor ou um treinador. Então, você tem que ver se você foi rápido demais, e aí é interessante que você dê alguns passinhos para trás e vá construindo o seu sucesso gradativamente, ou se esse cachorro simplesmente ele precisa que alguém discorde dele, tá, gente? Muitas vezes tudo que o cachorro precisa é que alguém discorde do comportamento dele. Pensa como se fosse, não sei quem de vocês aqui já praticou esportes, né? Eu já pratiquei alguns esportes. E a gente tem treinadores. E o treinador, ele fala com você. Se você tá lá indo pra direita, ele quer que você vá pra esquerda, ele vai falar: vai pra esquerda, tá? Se você tá com uma postura ruim, ele vai falar: ajeita essa postura. Então, assim, às vezes tudo que o cachorro precisa é de alguém que oriente um pouquinho melhor. Então, na hora que ele começar a ciscar, na hora que ele começar a reclamar, alguém que fale: não é pra fazer isso. Muitas vezes é tudo que o cachorro precisa pra dar aquela suspirada e relaxar, tá certo? Mas depende, isso é algo que precisa ser observado.
Eu só poderia dizer com certeza se é hora de você discordar ou se é hora de você voltar um pouquinho os passos para evoluir mais devagar, se você estivesse seguindo uma planilha de treino minha, por exemplo. Aí eu poderia dizer, porque eu pediria um vídeo do seu cachorro e eu saberia onde que ele está. Agora, eu não sei que tipo de treinamento você está seguindo. Então, saiba que pode ser que você precise voltar um passo para trás ou pode ser que você tenha só que discordar desse cachorro. Tá? De uma maneira saudável e tranquila ali. Só simplesmente orientar para ele, da mesma forma que um treinador orienta um atleta, que você tem que ir para a esquerda e não para a direita. Tá certo? Então, depende. Depende de que tipo de etapas de treinamento você está seguindo. Próximo. Se ele reclama quando eu me afasto e deixo ele onde eu quero que seja o quarto canino, eu devo liberá-lo ou eu insisto apesar das reclamações? Então, aqui você tá entre a cruz e a espada. Por quê? Você não pode liberar um cachorro, que está reclamando, certo? Porque senão ele aprende a reclamar para sair. Ao mesmo tempo, você não pode manter um cachorro num nível de estresse muito alto em um quarto canino, ou em qualquer limite que seja. Porque se o estresse for muito alto, o cachorro vai cortar totalmente o aprendizado daquela situação e vai simplesmente vivenciar o estresse. Isso é algo super interessante que a gente observa quando a pessoa vai muito rápido no quarto canino. O cachorro tá lá esperneando, aí a pessoa fala, ele já tá esperneando há 1 hora. Gente, se ele tá esperneando há 1 hora, não tem mais aprendizado nenhum envolvido ali, tá? É puro estresse. É o estresse danoso, não é mais o estresse produtivo, tá certo? Existem 2 tipos de estresse. Então, essa situação que você tá me falando, ela é entre a cruz e a espada por causa disso. Nossa, é igual o Cebolinha agora, esplada. É entre a cruz e a espada por causa disso. Você nem pode liberar o cachorro, mas talvez você vai ter que medir na situação se ainda tem algum aprendizado acontecendo ali. Porque se o estresse estiver indo muito alto, não tem aprendizado nenhum mais acontecendo, é melhor liberar o cachorro, dar uma volta com ele, sai pra passear, volta e tenta de novo, menos difícil, mais fácil, tá certo? Mas você não deveria liberar o cachorro, você deveria esperar pelo menos por um momento em que não haja reclamação, para daí você liberar, aí você vai analisar a sessão de treino que você fez e você vai pensar como que você pode fazer para ela ter sucesso na próxima vez, tá bom? Essa seria a resposta correta para você. Espera um momento ali em que ele pare de reclamar, tenta criar esse momento de alguma forma, nem que seja em última instância por uma distração que você faça para esse cachorro, sem que ele perceba que veio de você, para daí você ter um momento no qual ele não reclame, você libera ele e aí você para pensar, como que eu posso fazer para isso aqui dar certo da próxima vez que eu for tentar, tá bom? Acho que seria isso na sua pergunta. Próximo, Lu. O meu cachorro fica atrás de mim por todo canto e eu deixo, porque ele fica bem sozinho. Os treinamentos físicos e mentais são fundamentais nesse processo de equilíbrio? Se o seu cachorro fica bem sozinho, ele não tem problema de separação. E aí entra aquilo que eu falei no meio da live. Nem sempre, por exemplo, o cachorro destruir significa que ele tem problema de separação. Assim como o seu cachorro. Nem sempre o cachorro que segue a pessoa tem problema de separação. Tá? Às vezes ele simplesmente segue a pessoa. Então a gente nunca pode analisar uma coisa separada do contexto. Isso que eu falei pra vocês. Sempre tem que analisar o cachorro como um todo. Quem for treinador e até quem for tutor tem que se perguntar: que atividades eu pratico com o meu cachorro? Como que é a rotina do meu cachorro? Qual que é a relação do meu cachorro comigo? Se você está me dizendo que o seu cachorro não tem nenhum problema de separação, quem sou eu para dizer que o seu cachorro não pode te seguir? Entende o que eu quero dizer? Então é necessário avaliar sempre o todo e não uma coisa só, certo? Então, se o meu cachorro me segue, ele tem problema de separação. Não sei, depende. No seu caso não tem. Então, problema nenhum, tá certo? Eu sou uma pessoa, e aí vai entrar a sua preferência também. Eu não gosto que o meu cachorro me siga o tempo inteiro, mas aí é uma característica minha, da Kel. Kel não gosta daquele cachorro me seguir o tempo inteiro, me dá agonia, eu não gosto. Então, mesmo que o meu cachorro não tivesse problema de separação, eu não gosto que ele me siga o tempo inteiro. Eu gosto de ter o meu momento também, tá certo? Mas se você gosta ou você não tem problema com isso, e o seu cachorro não tá demonstrando nenhum problema vindo do fato dele te seguir, cara, não sou eu que vou te dizer que tem um problema. Eu acho que não tem. Pode acontecer. Assim como nem todo cachorro que destrói na ausência do tutor tem um problema de separação, né? E por aí vai. A gente tem que analisar sempre o contexto. Próximo. Acabou. Acabou?
Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Gostei bastante dessa aula. Acho que é uma aula super importante, ainda mais no contexto que a gente está vivendo hoje. Agradeço aí a audiência de vocês. Foi um prazer e até a próxima.